A educação foi da completa liberdade ao total controle estatal. Esta é a Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Os primeiros colégios da história do Ocidente surgiram na Grécia Antiga, onde os principais motores desses colégios eram os filósofos. Apesar da existência das escolas, a maior parte das famílias preferiam confiar o estudo dos seus filhos em tutores. Porém, tanto os tutores quanto os professores dos colégios tinham o mesmo objetivo, o de criar alunos que fossem capazes de descobrir o que é verdadeiro, pois naquele período se acreditava que apenas com o conhecimento da verdade era possível alcançar a liberdade. Enquanto a Grécia Antiga buscava a verdade com base na razão, a civilização localizada no território que hoje conhecemos como Israel recebia a verdade do profeta Abraão, e com base na verdade dita pelo profeta Abraão, surgiu o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mais adiante, durante o período da Idade Média, foi desenvolvido as artes liberais, que era uma metodologia de ensino dividida em duas partes, o trivium e o quadrivium. Dentro do trivium, vamos ter 3 matérias: lógica, gramática e retórica. Já dentro do quadrivium, temos 4 matérias: aritmética, música, geometria e astronomia. Perceba que na criação das artes liberais não houve nenhum órgão estatal se envolvendo na educação. Tudo feito de uma forma privada. E ao decorrer do tempo, toda a Europa estava usando o sistema de artes liberais por se mostrar eficiente. Até que Martinho Lutero, principal líder da Reforma Protestante, começou a defender que a revelação da verdade não deveria mais passar pela Igreja, mas que a verdade deveria ser diretamente direcionada ao povo. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão e, dessa forma, deixou a Bíblia acessível a todo o povo de seu país. Bíblias em toda a Europa eram traduzidas em latim, que apesar de ter sido um idioma universal como hoje é o inglês, não era o idioma fluente da maioria dos cidadãos daquele período. Até começaram a ter diversas novas interpretações da Bíblia, e assim surgiu o anabatismo, o protestantismo, o restauracionismo e o anglicanismo. Até aí estava tudo bem. Lutero acreditava que não se precisava da igreja para encontrar a verdade. Mas Lutero acorda em um péssimo dia e resolve escrever uma carta aos governantes exigindo a criação de uma educação pública e provida pelo Estado. Não demorou muito para os mafiosos perceberem os benefícios de uma educação promovida pelo Estado, e então, em 1524, o Estado germânico, conhecido como Gotha, fundou o primeiro centro de doutrinação infantil, também conhecido como Escola Pública, e Lutero funda o Plano Escola da Saxônia, que mais na frente serve como base para a educação estatal na maioria dos estados luteranos. Logo depois, outros países começaram a adotar as escolas públicas. Tempos depois, começou a Guerra dos 30 Anos, e essa guerra ocorreu por diversos motivos. Entre eles, a transição de poder da Igreja para os governantes. Com o fim da Guerra dos 30 Anos, diversos governos passaram a tornar obrigatória a presença das crianças nos colégios públicos, e caso as crianças não comparecessem às aulas, os pais poderiam levar multas e até mesmo poderiam ter seus filhos aprisionados. Isso mesmo, você poderia perder seus filhos para o Estado caso não levasse ele ao colégio público. O mafioso por trás disso tudo foi o rei Frederico Guilherme da Prússia. Foi o primeiro a inaugurar o sistema de educação obrigatório na Europa. Apesar disso tudo, os colégios ainda usavam o sistema de artes liberais. Antes de continuarmos, devo lembrar que não foi aqui que a educação estatal e obrigatória começou. Na verdade, neste momento, a educação pública obrigatória começa a se expandir. O primeiro governo que usou a educação obrigatória foram os espartanos. Acho que todos lembram de ouvir o professor falar que os espartanos pegavam as crianças com mais de 7 anos e levavam para campos militares para aprender a lutar. Saindo da Prússia, nós vamos para a França, onde está acontecendo a Revolução Francesa. Assim como na Prússia, a França havia implementado a educação primária obrigatória graças à Constituição Revolucionária de 1791. Mas apesar de tudo isso, o governo não conseguia colocar seus planos relacionados à educação em prática. Pouco tinha sido feito, até Napoleão aparecer e estabelecer uma educação estatal abrangente. A partir daqui, todos os colégios públicos e privados tinham de ser aprovados pelo controle do governo nacional. A Universidade da França,
dominava todo o sistema educacional público e privado. Podemos comparar a Universidade da França com o MEC. Seus chefes eram nomeados por políticos e serviam para monitorar a educação nacional. Mais adiante, tinha que ter a autorização da Universidade da França para abrir uma nova escola ou ensinar em público. E assim, Napoleão criou um monopólio da educação. Não importava onde você estivesse estudando, em uma escola pública ou privada, tudo teria de passar pela mão do governo. No final da era napoleônica, pouco menos da metade das crianças estudavam em escolas públicas na França. A outra metade estudava em colégios católicos, mas de qualquer forma, essas crianças não fugiam da doutrinação estatal que era movida a patriotismo. Anos depois, na Inglaterra, durante o período da Revolução Industrial, houve um grande movimento da população. As famílias estavam saindo dos campos para viver nas cidades em busca de empregos nas fábricas que acabavam de nascer. Neste processo, famílias tinham que dedicar praticamente todos os seus dias ao trabalho. Então, surgiu a necessidade de alguém cuidar das crianças. Logo, os pais começaram a mandar seus filhos para as escolas. Estava tudo perfeito para o governo. As crianças estavam sendo doutrinadas nas escolas, enquanto os pais estavam trabalhando nas fábricas, sem tempo nenhum para fiscalizar o que seus filhos haviam aprendido. Não demorou muito para que esse sistema educacional chegasse no Brasil. Após o golpe militar que derrubou a monarquia, o Brasil passou a ser administrado de forma federativa, onde os estados tinham mais autonomia em relação ao governo central. Uma dessas autonomias era a educacional, onde cada estado poderia decidir como funcionava o seu sistema de ensino. Apenas na posse de Getúlio Vargas que foram criados os ministérios responsáveis pela educação, e com a criação de um Ministério da Educação, a educação passou a ser centralizada. Agora, o responsável pela educação nacional é escolhido pelo mafioso conhecido como Presidente da República e não mais pelos mafiosos conhecidos como governadores. Mais à frente no tempo, começa a surgir métodos educacionais como o método católico, o método comunista e o da escola nova. Todos esses métodos seguiam o Ministério da Educação. A diferença deles é a forma de se educar. O método católico é uma forma baseada nas tradições e na filosofia. A escola nova era baseada em uma educação pública, gratuita e laica que preparava as crianças para o mercado de trabalho. Era algo mais pragmático. Já os comunistas eram os revolucionários, que queriam aquelas bobagens todas de Karl Marx. No início, a educação católica era a favorita da população, mas com o tempo e com as interferências estatais, o sistema de educação comunista começou a ganhar os corações dos jovens de todo o mundo. A educação foi da completa liberdade com seu início na Grécia Antiga ao total controle estatal. Hoje, nossa educação é resultado das ações que pessoas como Paulo Freire fizeram lá atrás. Hoje, salas de aula são usadas como campos ideológicos onde apenas a esquerda é aceita. A solução para isso todos nós sabemos: o fim da educação pública e o fim da regulamentação da educação pelo MEC. É uma idiotice darmos a educação de nossos filhos para professores incompetentes que ensinam apenas o que os mafiosos permitem. É um direito dos pais das crianças decidir se é melhor para elas estudarem em casa com um tutor ou sozinha com a internet. Mas sabemos as consequências de seguir um ensino livre nos dias atuais. Se você não tiver um papelzinho que fale que você completou a escola, você é barrado de entrar em universidades por aqui. O caso recente de Elisa Flemmer, que não pôde entrar na USP apenas por ter terminado o ensino médio em casa, está aí para não nos deixar mentir. Com certeza, isso hoje é um problema, mas quando o Ancapristão chegar, não será mais. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Bjorn. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!